Esse texto fala a respeito de quando o Senhor Jesus ele ressuscita. E o texto vai relatar que, a Bíblia vai relatar que Jesus deu uma ordem aos discípulos, dizendo: caia a Jerusalém. Mas quando o Senhor morre, passa-se ali alguns dias, a Bíblia vai dizer que os discípulos eles se indignaram com os acontecimentos, porque eles achavam que Jesus era aquele que iria libertar Israel do poderio dos seus inimigos. Porém, a maneira como eles acreditavam que isso iria se suceder não era a mesma forma com a qual o Senhor havia estabelecido para que acontecesse. O Senhor Jesus ele veio com esse objetivo de libertar, mas não uma libertação de fora para dentro, e sim uma libertação de dentro para fora. O objetivo do Senhor era remover, aleluia, o povo das prisões espirituais, para que depois as prisões físicas fossem abertas. Quando a gente vai olhar no âmbito da palavra, meu amigo Renato, nós vamos perceber que tudo aquilo que acontece no físico já aconteceu no espiritual. Ana, antes dela gerar um filho, primeiro ela recebeu uma palavra que virou uma chave no seu espírito. Amém? Amém. Nós vamos olhar a Bíblia dizendo que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo que o mundo fosse formado, no Espírito Deus já havia dado o Senhor Jesus por nós. E nós vamos ver esses discípulos aqui, já com o Renato, frustrados. Por quê? Porque a forma de Deus fazer não era da maneira como eles esperavam. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde existem muitas pessoas frustradas. Gente que pega firme na igreja por um tempo, mas que chega a um determinado momento e desanima, porque não vê resultados naquilo que estava fazendo. Pessoas que desacreditaram, Samuel, do Evangelho. Militaram, chegou um tempo que parou. Por quê? Porque frustrou no meio do caminho, porque a expectativa que ela tinha não se consolidou. Isso tem parado, tem matado, tem paralisado muitos crentes do nosso tempo. Isso aconteceu com esses discípulos aqui. Vocês vão ver eles dizendo no versículo de número 20, eles disseram, versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então eles esperavam que Jesus iria, aleluia, libertar o povo, mas a maneira como Jesus veio para libertar não era a maneira como eles esperavam. Eles estavam esperando um líder que viesse, aleluia, da linhagem de Davi, como Jesus veio, mas que tivesse um poderio bélico em suas mãos para libertar o povo dos romanos. E essa maneira de Cristo agir frustrou a expectativa deles, e eles se desviaram do caminho, porque a ideia era permanecer junto em Jerusalém. Mas o que eles fizeram? Nós vamos para Emaús. Isso fala, sabe de quê, Diácono Renato? De uma geração de crentes que perderam a visão, perderam a direção, que ouviram uma palavra, mas que não conseguem caminhar por ela. A pessoa tem uma palavra, tem um direcionamento de Deus, mas não consegue caminhar por ele. Por quê? Porque não consegue enxergar, aleluia, a maneira
a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, se me falha a memória, que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Só que nós às vezes, irmãos, aleluia, não conseguimos viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus não era aquilo que a gente queria. E isso, irmãos, nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós, nos impede de viver, aleluia, as próximas etapas da nossa trajetória com Deus. Às vezes Deus me dá uma chamada para pregar, mas eu queria ser cantor. Às vezes Deus me dá uma chamada para orar, aleluia, mas eu queria ser um pregador. Às vezes Deus me dá uma chamada para estar numa portaria, mas eu queria, sabe, irmão, isso impede a gente de crescer. Fala para o seu irmão do lado, aprenda a viver as fases de Deus na tua vida. Fala para ele, fala para ela, tudo passa. Tudo passa, Renato. Tudo passa. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então fala para ele, essa luta vai passar. Essa dificuldade que você está vivendo hoje vai passar. Esse período de escassez vai passar, irmãos. Há um tempo de abundância chegando na tua vida, mas você precisa confiar em Deus. Aí Jesus teve que intervir na história dos discípulos. Ele teve que entrar, aleluia, aparecer para ele no meio do caminho, meu irmão. Para quê? Para corrigir o curso da história. Você está entendendo? Por mais que sejamos fracos e falhos, por mais que sejamos errantes, Jesus sempre entra na nossa história para corrigir o curso. Aleluia! Então eleva o teu coração, porque isso aqui é uma notícia de glória. Jesus podia ter falado, olha, eu dei uma ordem, mas eles não obedeceram, então deixa eles para lá. Mas ele foi atrás deles no meio do caminho. Você está entendendo? Talvez Deus te dê uma ordem, você, aleluia, não conseguiu se mover por meio dela, mas Jesus está vindo até você nessa noite para corrigir o curso da tua história e te colocar no centro da vontade dele novamente. Entenda, querido? Ele não desiste de você, ele não te abandona, ele não te larga, ele não é como as pessoas que, quando estão, aleluia, você está concordando com elas, elas estão do teu lado, mas no dia que você discorda, te abandona. Ele não é como aquele teu amigo, que só é teu amigo quando você pode fazer alguma coisa por ele, mas no dia que você não pode fazer nada, ele te abandona. Jesus é fiel, irmão, e verdadeiro, e poderoso para te dar vitória. Amém, querido? Quem recebe essa palavra? Amém. Em nome de Jesus.